E agora a gente vai conversar sobre algo que eu sei que você tem muitas dúvidas. O uso de suplementos pode afetar o comportamento? Tornar uma pessoa, por exemplo, mais agressiva, mais impulsiva? Quais as diferenças entre os suplementos alimentares, anabolizantes, esteroides? Vamos conversar de maneira clara sobre isso? Essas substâncias servem para quê? Ganhar massa? Aumentar libido? Diminuir gordura? São tantas perguntas que a gente faz e para nos ajudar a entender melhor, eu recebo aqui hoje a endocrinologista, a doutora Juliana Vilela Vieira e o nutrólogo, o doutor Ricardo Nascimento. E claro que você pode fazer parte dessa conversa pelo 99897.000, que é o meu WhatsApp. Agradecendo a ambos a primeira vez aqui no Você. Eu que agradeço. Muito obrigada, viu? Muito obrigado pelo convite. Então, é muita dúvida que a gente tem, né? Parece que é algo assim que já está muito fácil para as pessoas, mas não. Vamos explicar no Beabá o que é um suplemento e o que é um anabolizante. Um é completamente diferente do outro? São duas coisas diferentes. O anabolizante normalmente são hormônios, né? Que normalmente quando é prescrito, o endócrino avalia, vê a necessidade ou não. E o suplemento é algo para complementar alguma coisa que está faltando, alguma coisa para melhorar a performance, mas que não tem nada a ver com hormônios. O suplemento, ele pode levar, por exemplo, a um rendimento esportivo melhor? Tem. Inclusive, uma das ações do suplemento é melhorar a performance. Né? O suplemento que a gente fala, o suplemento ergogênico, que faz aumentar a massa muscular, que faz melhorar o desempenho esportivo, melhorar, em geral, o desempenho. O desempenho. Isso. Os suplementos ajudam a regular os nossos hormônios? Você como endócrino, Juliana, eles ajudam de que forma? Tanto para as mulheres quanto para os homens? Na verdade, os suplementos, eles são complementos da nossa alimentação. Então, por exemplo, a vitamina D, né? Você deve usar se houver um quadro de deficiência, né? A vitamina B12 é a mesma coisa, né? Um whey protein você vai usar se tiver uma deficiência na ingestão de proteínas na dieta, né? Então, de uma forma geral, eles vão contribuir para melhorar a sua saúde, né? Você vai repor aquilo que está em falta no seu organismo, né? O que é bem diferente dos esteroides anabolizantes, né? Como o Ricardo comentou, os esteroides, eles são hormônios, né? Eles devem ser usados em casos muito específicos, né? E o uso indevido, ele traz uma série de riscos para a saúde. Vamos enumerar alguns riscos, Ricardo, que a gente tem? Vamos lá. Primeira coisa, o uso de esteroides anabolizantes, eles começam com as partes físicas, né? Eles são hormônios que têm um efeito anabólico e um efeito androgênico. O efeito anabólico é o de aumentar a massa muscular. O efeito androgênico são alguns efeitos colaterais que podem vir por conta dele. Desses efeitos androgênicos, pode ter queda de cabelo, pode aumentar a incidência de acne. No homem, pode aumentar o risco de infertilidade, pode provocar ginecomastia. Na mulher, pode alterar a menstruação, o fluxo menstrual. Pode fazer o contrário, pode reduzir as mamas na mulher também, que a gente chama de atrofia mamária. Tem o risco de aumentar a pressão. Na verdade, assim, eu acho que é importante falar dos riscos cardiovasculares, Isso. que são riscos extremamente graves, né? Eles vão desde aumento da pressão arterial até risco de arritmias severas, de embolia pulmonar, né? De infartos, derrames, né? Então, assim, os anabolizantes, eles são causa, inclusive, de mortes súbitas, né? Sim. Em pessoas jovens. Em pessoas jovens inclusive. especialmente. Todo dia a gente vê notícia de um... Gente, já noticiamos muito aqui. Sim, sim. E aí uma pergunta que chegou pra gente, que eu gostaria muito da ajuda de vocês. Nós tivemos casos recentes, né, de principalmente homens que nós vimos, de homens muito fortes, muito musculosos, grandes até, vamos resumir assim, né? Exato. E que a gente não sabe, claro, se faz uso de algum tipo de substância como essa. Mas a gente imagina, né, Ricardo? Perfeito, Né, Juliana? A gente não tem Com como certeza. não. A gente vê pelo Isso, corpo. aquele sinal, aquele corpo, é indício de, não é apenas o exercício? A princípio, sim. A princípio, é muito sim. difícil alguém, de forma natural, ter corpos daquele jeito. Né? Então, normalmente, é feito o uso de esteroides, tem uma dieta restritiva, tem o uso de outras coisas além, muito exercício, tem. Mas, dependendo do corpo, nesses últimos casos aí de violência que a gente viu aí, parece que usam sim.
E aí, no caso dos anabolizantes, anabolizante e esteroide são a mesma coisa? Só para esclarecer para o público. Tem alguma mudança de comportamento? A gente percebe, Sim, Juliana? na verdade, os esteroides anabolizantes, eles têm um impacto direto também na saúde psíquica, né? Eles podem levar a quadros de agressividade, a quadros de ansiedade, inclusive, né? São alterações de humor e comportamento, na verdade. Algumas pessoas ficam mais irritadas, intolerantes, podem ter essas explosões de comportamento violento. Então, existe uma associação muito grande, né, do uso de anabolizante com alterações de comportamento e alterações mentais, alterações de humor. Isso é descrito em literatura e é algo que a gente vê na prática clínica também. E é um desafio para vocês, porque muitas vezes, né, algumas pessoas tomam por conta própria, eu não sei se isso é possível. Olha, tem como conseguir, né? Tem gente que compra na internet, você entra na internet, você acha uma série de locais vendendo, mas não é correto, né? Não é legalizado, até porque o uso de hormônios para fins estéticos não é sequer liberado pela Anvisa. Na verdade, assim, existem as indicações dos esteroides anabolizantes, que são muito poucas, na verdade, são 3 somente. Né, eles podem ser usados nos quadros de deficiência de testosterona no homem, né, é um quadro chamado de hipogonadismo, é quando o homem realmente não produz testosterona, e aí existe a indicação de repor o hormônio. Você pode usar também em quadros de desnutrição, muito importante, em que tem perda de massa muscular muito importante, que são aqueles quadros de caquexia que a gente fala, né? Ou nos grandes queimados, pacientes que perdem uma superfície corporal muito grande. E também na terapia de reposição hormonal nos transgêneros, né? Na transição de gênero. Esses três itens, né? Essas são as 3 indicações, na verdade, de uso correto, né? De uso embasado em ciência, que a gente tem para o esteroide. E é preciso um acompanhamento muito minucioso nesses casos, não é? É necessário porque a gente precisa acompanhar esteroide, mesmo nesses casos, pode dar os efeitos colaterais, pode aumentar um risco de um infarto, pode aumentar um risco de AVC. É muito menos comum. Até porque as doses são bem menores do que normalmente é feito em academias, tudo. A academia é 10, 100 vezes maior. Posso trazer a pergunta claro. do meu povo, como eu gosto de brincar? Patrícia, lá do bairro Pequis. Patrícia, um abraço para você. Ela é hipertensa e toma um medicamento para controlar a pressão e usa um remédio para a ansiedade. Quer saber se pode fazer uso da creatina. A creatina é um suplemento importantíssimo, né? Sim. Creatina é um suplemento que aumenta a massa muscular e pode ser usado sim. Lógico, a gente precisa avaliar o caso, se é o caso dela usar ou não. Uma das contraindicações é se já tem algum problema renal. Não que ela vai provocar algum problema, mas ela pode potencializar se a pessoa já tem algum problema. E precisa ser tomado com bastante água. Tá? Sempre. Precisa aumentar um pouquinho da ingesta de água. Não necessariamente ao tomar a creatina. Mas tem que ter um aumento diário de É porque a gente tem aquela medida que vem, não é? Sim, sim. Tomou e aí durante o dia bastante água essa questão renal. Também. É um suplemento, de forma geral, bastante seguro. Seguro, né? Ele é bem mais seguro, estudado, né? Bastante estudado, existe muita evidência científica a respeito dele, mas o ideal é a gente fazer uma avaliação individualizada da paciente, saber exatamente as comorbidades, os problemas de saúde, para indicar a forma certinha, a dose correta de se usar, né? Para os idosos, a creatina, eles nunca, né? O idoso que nunca tomou, ele é indicado? É indicado. Até porque, com o avançar da idade, a gente vai perdendo massa muscular. Muito, não é? Exatamente. E dependendo, se ele não tiver as contraindicações, a gente pode fazer sem problema algum. Vou fazer o seguinte, vou fazer uma pausa com os meus convidados, a doutora Juliana, o doutor Ricardo, que estão aqui, ela endócrino, o doutor Ricardo nutrólogo. Então aproveita para participar conosco, nós estamos falando de suplementos e eu sei que muitas amigas perguntam sobre o uso da testosterona para mulheres. Podemos falar sobre isso daqui a pouquinho? Sim, com certeza. Então tá bom. Já eu estou de volta com você. Hoje nós estamos conversando sobre suplementos alimentares, anabolizantes, conversando sobre a diferença e também se, por exemplo, o anabolizante pode interferir no comportamento de uma pessoa. E eu estou recebendo 2 convidados aqui hoje, a doutora Juliana Vilela, que está aqui comigo, que é endocrinologista, e o doutor Ricardo Nascimento, que é nutrólogo, e você participando com a gente, mandando o seu recadinho. Vamos voltar com a pergunta de mais uma amiga nossa, ela falou que toma magnésio, aliás, o magnésio é o que
queridinho, não Sim. é? Magnésio por causa do meu problema de trombose, ela tem esse problema. E está se sentindo muito bem, me sinto outra pessoa. Olha que efeito bacana. E o que é esse magnésio para explicar? Pois é, o magnésio, ele ajuda em algumas funções, entre elas no sono, pode ajudar um pouquinho nas câimbras, tudo. Pode ter ajudado um pouquinho nos sintomas do bem-estar, na disposição dela também. Não é uma mágica, na verdade existe uma certa modinha do uso do magnésio para melhorar quase tudo, né? E não é bem por aí, mas ele tem algum papel na questão das câimbras musculares, né? Traz algum benefício já no sono. E eu acho que é mais por aí que pode ter vindo esse bem-estar. E ela deve ter associado a alimentação, ela deve ter uma alimentação boa, né? Porque a alimentação associada à suplementação faz um combo muito interessante. Perfeito, e mais o exercício físico. E mais o exercício físico. O magnésio para mulher na menopausa, eu tenho muitas amigas aqui, ele funciona nessa questão da disposição, do sono? Olha, na verdade, na menopausa, o que a gente tem que repor a priori é o estrogênio. O estrogênio e a progesterona são os principais hormônios que caem na menopausa e que fazem toda a diferença na qualidade de vida da mulher nesse período, né? Com a queda desses hormônios, principalmente do estrogênio, você vai ter alterações de sono, alterações de humor, né? Existe até a questão do ganho de peso, uma predisposição ao ganho de gordura abdominal, uma dificuldade para ganhar músculo, né? Tudo isso aí está muito mais relacionado com a questão dos hormônios do que com os suplementos em si. Mas o magnésio pode ajudar, inclusive, no sono, né? Sim, ele poderia entrar aí como algo a mais, mas assim, essa mulher ela precisa ser avaliada primeiramente em relação às taxas hormonais e essa reposição. O magnésio na alimentação, onde é que eu posso encontrar? O magnésio. Olha, o magnésio você pode encontrar em algumas frutas, na banana, por exemplo, tem magnésio. Eu acho que no geral são nas frutas. Eu tenho aqui a Sueli, ela está com 51 anos, adivinha, está na menopausa. Querida, seja bem-vinda, viu? Qual seria o melhor suplemento para usar nesta etapa tão complicada? O que vocês dois sugerem, um complementando aí, né, com o seu conhecimento, essa fase da vida da mulher que é desafiadora? Sim. Eu acho que em relação aos suplementos, né, é interessante ver a questão da vitamina D, né, porque ocorre uma perda de massa óssea com a idade, depois da menopausa isso é um pouco mais acelerado, então a gente precisa aí da vitamina D para manter uma saúde óssea legal, né, e reduzir a perda de osso que vai acontecer naturalmente com a idade, reduzir essa velocidade de perda óssea, né. Eu acho que mais interessante, talvez, do que um suplemento seria mudanças no estilo de vida, uma prática de atividade física regular, né? Um sono adequado, tentar cuidar do sono, manter o estresse em níveis mais controlados, né? E uma alimentação equilibrada. Agora, se quiser algum suplemento, a gente tem a creatina, que a gente falou mais cedo. Ela ajuda a mulher na menopausa? Ajuda mais na preservação da massa muscular. Vai avançando a idade, a gente vai perdendo massa muscular e a creatina é um bom aliado para preservar essa massa muscular. A gente tem uma questão na menopausa, acho que vocês dois devem receber esse tipo de queixa, que é o aumento na gordura abdominal. Sim. Que tipo de suplementação que poderia ajudar? Nós temos um caminho para isso quando se fala de suplementos? Olha, não existe um suplemento específico para melhora de gordura localizada, que é essa mudança de composição corporal que acontece na mulher, às vezes até alguns anos antes, né? Já tem trabalhos mostrando que 5 a 10 anos antes da menopausa já acontece uma mudança de composição corporal. Então, não existe um suplemento para segurar isso daí, né? O que a gente tem que fazer realmente é mudar os hábitos, a princípio, e avaliar sempre com o endocrinologista e o ginecologista a questão da reposição hormonal, que vai fazer diferença, inclusive, na questão do ganho de peso. E aí tem uma questão, você como médico do esporte, né, também. Ricardo, também, a questão dessa atividade física para a mulher nessa fase da vida, que pode ajudar também até nessa barriga que nos incomoda tanto. Ajuda. E aí, quando chega nessa idade, a gente precisa manter massa muscular. Dos exercícios que a gente tem que ajuda nisso, seria musculação, pode ser um pilates, pode ser até yoga ajuda, ou crossfit. É necessário ter um exercício para manter essa massa muscular. E é necessário também, para ajudar na perda dessa gordura que está em excesso, um exercício que a gente chama os exercícios cardio, né? Uma esteira, uma bicicleta, uma caminhada. Isso, precisa começar, se não faz nada, pelo menos começa. Olha, eu tenho a Sueli, que está contando que usa as cápsulas de amora, né? Faz uso do extrato de maçã,
Agora está na moda, né, a questão da farofa de beterraba, farinha de farofa não, farinha de beterraba. Tríbulos terrestres, extrato de uva, silício em cápsulas, ômega 3, 6 e 9, coenzima Q10. Isso. Pode acrescentar mais uma? Sueli, é muito suplemento. É muito suplemento. Na verdade, em relação aos sintomas da menopausa, nenhum desses suplementos tem evidência científica de que vai melhorar os sintomas, né? Inclusive, o extrato de amora, que é muito divulgado para melhora das ondas de calor, né, da menopausa, os fogachos, não existe uma evidência científica em relação a isso daí, né? Então, realmente, o que a gente tem que ver, em primeiro lugar, é a reposição hormonal, estrogênio, progesterona. Se é uma mulher que não tem contraindicação, porque existem alguns casos em que você não pode fazer a reposição hormonal, se ela é uma candidata realmente à reposição, o primeiro passo tem que começar por aí. E outra coisa, com relação a esse tanto de suplementação, a gente precisa também garantir que não vai prejudicar ela, porque pode ter medicação hepatotóxica, que pode piorar o funcionamento do fígado, pode prejudicar rim. Então a gente precisa saber de procedência e se realmente precisa, para não piorar alguma coisa que às vezes a gente está usando para melhorar, acaba que piora a saúde. Porque a gente sabe que muitas pessoas procuram os profissionais, mas há aqueles que não procuram e vão comprando muitas vezes assim, sem saber se tem realmente a quantidade certa e pode dar, a combinação pode não ser muito boa. Talvez não. Sim, às vezes são suplementos que não têm evidência científica também, né? Que a pessoa está usando porque leu alguma coisa na internet ou porque a amiga está usando, a vizinha, né? Então, assim, não é interessante. Na verdade, é necessário passar por uma avaliação médica, né? E ver o que realmente ela precisa, usar somente suplementos que são realmente necessários naquela fase, né? Melhorar a alimentação, melhorar a atividade física e rever a questão dos hormônios, né? Rodrigo, posso trazer só mais uma pergunta para os meus convidados aqui? O Felipe, que está lá no Jardim Brasília, Patrícia, perdão, ele teve Guillain-Barré, que é uma doença seríssima, né? E ele diz o seguinte: eu posso usar suplementos 3 vezes ao dia, não importa a quantidade de vezes? Ele só não falou qual suplemento que ele está usando. Na verdade, ele deve estar se referindo a alguma atrofia muscular, alguma dificuldade muscular que pode ter ficado depois dessa doença, né? Que Guillain-Barré é uma doença que afeta ali a parte motora. A parte motora, né? E você pode ter algum prejuízo que talvez, apesar de ser uma doença aguda, né, reversível, você pode ficar ali com alguma dificuldade motora que não melhora totalmente com o tempo, né? Entendi. Então eu acredito que se ele estiver pensando em massa magra, né, seria interessante avaliar a possibilidade da creatina, né? Avaliar o aporte proteico, como que tá, se não é uma pessoa que ingere uma quantidade legal de proteínas, talvez o whey protein também seria interessante, mas não tem nada assim específico para Guillain-Barré. Sim. Exatamente. A proteína ajuda muito nessa construção da massa. Ajuda, né? É a matéria-prima do músculo, né? A gente não tem muito hábito da proteína, né? Nós aqui no Brasil é mais carboidrato. É muito mais carboidrato. É mais fácil, é mais barato também do que a proteína. E a gente precisa ter uma ingestão mínima ali de proteína. Quanto seria, mais ou menos? Na verdade, a gente faz um cálculo baseado no peso da pessoa. Então, pelo menos, pelo cálculo, 1 miligrama por quilo de peso. Então, para um adulto de 70 quilos, em torno de 70 gramas de proteína por dia. Por dia, pelo menos. Mas a gente chega até o valor de 2,3, que dá 160, 180 dependendo da gramas. Atividade física, né? Dependendo do objetivo, né? Se é um objetivo de hipertrofia, geralmente você faz muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Estamos conversando hoje com a doutora Juliana, endócrino, o doutor Ricardo, nutrólogo, aqui hoje. Esse papo muito bom. Ainda dá tempo de você participar. 99897.000 é o meu WhatsApp. Já volto aqui com vocês a aguinha, porque o tempo está muito cedo. Um beijo para a Silvânia também. Silvânia, obrigada pelo que você trouxe aqui como participação para os nossos convidados, doutor Ricardo Nascimento, a doutora Juliana Vilela com a gente, falando sobre anabolizantes, também falando sobre suplementos, hormônios, testosterona para a mulher. Até a Silvana falou aqui que acha que muita gente tem preconceito. Testosterona para a mulher é indicado? Quando é indicado? Há uma, né? O que se tem sobre isso? Na verdade, assim, a reposição de testosterona nas mulheres, ela é restrita, a única indicação, na verdade, que existe, né, é o transtorno do desejo sexual hipoativo na menopausa. Ou seja, você só vai usar a testosterona para mulheres na menopausa que se queixam de libido baixa, quando você já está repondo estrogênio e progesterona e essa queixa ainda persiste. Certo. Né? Nesses casos, você pode usar a testosterona em gel,
para tentar melhorar o sintoma específico da libido, né? Não é o que a gente vê por aí, né? Tem muitas mulheres usando sem indicação, mas a indicação formal, a indicação que tem evidência científica é na baixa libido pós-menopausa. Tem uma amiga nossa, a Lúcia, ela queria saber o que é palatinose. Uma nutricionista receitou para ela, o que é? Perfeito. Palatinose é um açúcar, mas é um açúcar um pouquinho diferente do que a gente tem aqui, que a gente usa normalmente. É um açúcar feito da beterraba. Esse açúcar, ele tem uma característica muito peculiar em relação ao açúcar comum, que ele tem um negócio que se chama índice glicêmico baixo. O que é o índice glicêmico? É a capacidade de determinado carboidrato de subir demais a glicemia de uma hora para outra. E quando ele tem um índice glicêmico baixo, ele não sobe. Então ele vai fornecer energia por um tempo maior, não vai fazer picos de glicemia, não vai fazer picos de insulina. E às vezes eu indico muito isso no consultório, principalmente para quem treina em jejum. Porque quando treina em jejum, não tem muito de onde tirar energia para treinar. E não dá conta de comer alguma coisa, seja porque tem náusea, algo do tipo. E a palatinose é muito boa para a pessoa consegue ingerir com facilidade, mistura na água ali, toma e de manhã, né? Mantém os níveis glicêmicos ali durante o exercício. Interessante isso, mas também com prescrição. Com prescrição, como mas dos que tem, ele é bem tranquilo. A Elisete, eu tomo whey por causa da bariátrica, ela passou pelo procedimento. Sim. É normal? É normal, é necessário, porque na cirurgia bariátrica a gente muda toda a fisiologia ali do intestino e a absorção dos nutrientes é menor. Então a gente precisa aproveitar ao máximo o que o paciente consegue ingerir. E o whey é uma excelente proteína, é uma proteína que tem uma alta absorção. Então, para quem já tem um problema de absorção por conta da própria cirurgia, o whey é muito bem indicado para a gente conseguir aproveitar bem a proteína e não perder massa muscular. Para a pessoa idosa também é interessante, como a creatina? É interessante se a gente não utiliza, não consegue atingir a quantidade de proteína só com a dieta, talvez seja o caso do whey protein. Por falar em dieta, aproveitando que as minhas amigas, que estão assistindo estão na menopausa, quando a gente está nesse período, o que a gente pode priorizar? Proteína? Principalmente nessa questão de dança do peso, vai lá, vai cá, sim, não pode nem respirar perto do alimento. Uma dieta legal para a menopausa seria uma dieta que você priorize as proteínas, né? Tem uma boa ingestão aí de carne, leite, ovos, né? E verduras de uma forma geral, as frutas, né? É uma alimentação que seja equilibrada, né? Gordura boa das castanhas. As gorduras são importantes também, mas desde que sejam as gorduras boas, né? A gordura do abacate, a gordura do azeite, né? Que aumentam o colesterol bom, né? Na menopausa a gente tem uma tendência a aumentar o colesterol ruim. Sim. Então é interessante uma ingestão de gordura boa para amenizar isso daí. As proteínas para a gente manter uma massa muscular legal e o fortalecimento muscular também tem relação com os ossos, né? A gente tem uma perda de osso com a idade. Massa magra forte é osso forte, então a gente tem que manter músculos e ossos saudáveis, né? E eu costumo dizer que é importante também uma ingestão boa de cálcio. Algo que a gente esquece muito, mas que é muito importante, principalmente para os ossos. Então, lembrar sempre do leite, derivados, do queijo, do iogurte, né? O gergelim também é uma sementinha rica em cálcio, é bem interessante também. Muito bom. Seria por aí. Deixa eu trazer a Carmen, ela falou que teve refluxo, com medicamentos ela melhorou. Agora começou a fazer uso da creatina e voltou uma queimação na garganta, né? E um pigarro também. Pode ser da creatina ou não tem nada a ver? Está fazendo pilates e musculação. Excelente, excelente. A princípio não tem relação. O que pode acontecer, que é uma moda que muita gente faz, mas é modinha mesmo, tem muita gente que toma creatina sem consumir a água junto. E aí joga na boca ali e engole. Então, não sei se é o caso dela. Mas... Talvez tenha um retardo de absorção. Exato, né? Mas... E talvez o fato de tomar em jejum pela manhã também. Né? Talvez ela está tendo mais o refluxo pelo jejum, está demorando a comer e joga a creatina no estômago, não se alimenta muito bem, do que um efeito direto da creatina, eu acredito. E eu posso usar a creatina, por exemplo, vou comer uma banana amassada, eu ponho creatina no iogurte, eu posso fazer isso? Pode. O ideal da creatina é ela ser usada todos os dias. É um suplemento que a gente precisa usar, mesmo que não treine todos os dias.
E se a gente associar essa creatina com carboidrato, com uma fonte de carboidrato, por exemplo, a banana, uma aveia, mesmo um iogurte, ajuda na absorção. Ai, que interessante. Absorção, né? Mais amigas minhas falando aqui sobre o whey, por exemplo, a Laura Ribeiro. Whey ou comida de verdade? O whey não seria muita química para o corpo? Acho que é uma dúvida interessante. E a Leisa Maria, qualquer pessoa pode usar o whey protein ou possui alguma restrição? Então, na verdade, eu costumo dizer que o suplemento é sempre um complemento da alimentação. O ideal realmente é você se alimentar de forma correta e não precisar repor, né? Nada com os suplementos, mas isso nem sempre acontece. Um paciente idoso, às vezes, não consegue se alimentar muito bem, né? No geral, a gente come pouca proteína, as pessoas, de uma forma geral, principalmente no Brasil, a gente não come uma quantidade legal de proteína, então o whey acaba sendo bem-vindo na maioria das vezes, né? Mas, na verdade, ele é um complemento da alimentação, não é uma substituição. Agora, tem que tomar cuidado com o excesso, né? Às vezes, a pessoa já tem uma boa ingestão de proteína, e, além disso, ainda toma whey protein. Aí pode extrapolar e proteína em excesso pode dar problemas renais, tudo. Então tem que tomar cuidado. E até uma pergunta aqui, tem como saber qual o melhor? Eu devo observar alguma coisa no rótulo quando vou comprar? Do whey? Do whey? Olha, a gente sabe que tem um leque de marcas. Tem uma série. Tem, basicamente, para ser didático, são 3 tipos de whey protein, que é o whey concentrado, isolado e hidrolisado. Tem o blend, que é a associação dos 3, mas basicamente para a gente entender, o whey concentrado é um whey que ele tem em torno de 80% de proteína, o restante é carboidrato e gordura. É um whey mais barato, vem da primeira filtragem, por ter mais carboidrato e mais gordura. O sabor dele é melhor, porque o que dá sabor às coisas é o carboidrato e é a gordura. Tem o whey, no outro oposto, é o hidrolisado, que é basicamente proteína. Basicamente não, é só proteína, 100% proteína. É um whey que é um pouquinho mais caro, a gente indica para poucos pacientes, por exemplo, uma cirurgia bariátrica, um pós-cirurgia bariátrica, para atleta, que às vezes um pouquinho ali já ajuda. Só que ele tem um sabor ruim, porque basicamente é proteína, e entre esses dois tem o isolado, que é 90% de proteína. E o blend, que são os 3 juntos. Olha que explicação claríssima, né, Juliana? A querida Eliane, Mônica, faço reposição hormonal há 9 meses, até então tinha parado o climatério. Eu acho que o climatério que ela está contando são sintomas. Isso. E ela está chorando aqui, botou as figurinhas chorando, porque realmente, quando você parece que controla os sintomas, aí eles voltam e isso nos causa uma falta de esperança, não é? Sim. E ela pode fazer? Ela está realizando há 9 meses e voltou a ter sintomas? Os sintomas voltaram, Juliana. Eu acho que é interessante rever com a médica que prescreveu, né, com a endocrinologista ou a ginecologista, a dose da reposição hormonal, porque existem doses também de reposição. De repente ela está com uma dose mais baixa e você precisa ajustar a dose para amenizar os sintomas, né? Ou também afastar outras causas. De repente, se forem as ondas de calor, por exemplo, não necessariamente isso é um sintoma da menopausa. Ela pode estar mais ansiosa, por exemplo, e por isso está tendo ondas de calor, mal-estar, às vezes dormindo mal. Então, eu acho que precisa avaliar certinho para saber se é sintoma da menopausa e se realmente for, se a dose da reposição está legal para ela ou precisa ser ajustada. Uma dúvida minha. Estamos em casa. Indica, da tolerância, é necessário ir aumentando dose? Não? Não necessariamente. E algumas mulheres ficam super bem com doses baixas o tempo todo e em algumas mulheres você precisa ajustar. Existem mulheres, inclusive, que você não consegue tirar a terapia de reposição. O ideal é você fazer por 10 anos depois da menopausa e depois você suspender, porque os riscos, eles se tornam maiores que os benefícios depois de 10 anos. Existem algumas mulheres, uma minoria, que você não consegue suspender a reposição porque ela volta a ter sintomas todas as vezes que você tenta tirar. E os sintomas mesmo, né? Esses sintomas, eu acho que a minha amiga aqui, a Eliane, vai concordar comigo. Acaba tirando um pouco a graça, né? A graça da vida. Mas é complicado. Tem uma amiga que fez cirurgia para retirar a vesícula há 2 meses. Pode tomar creatina? Pode, não tem problema. Não tem problema nenhum. Não tem problema. Né? A vesícula, basicamente, ela serve para armazenar a bile, que faz a digestão de gordura. A gente fala emulsificação, mas faz a digestão da gordura. Não tem problema algum tomar creatina, lógico, por essa razão. Depende de se tem algum problema renal, alguma coisa.
Chegou mais uma pergunta que nosso tempo está quase no final. Eu comecei a comer soja, incluiu a soja na alimentação. Ah, acabou o calorão da menopausa. A nossa amiga Roseli. Olha, não existe uma evidência científica, é igual o extrato de amora que a gente comentou aqui, né? Não existe comprovação científica que essa melhora aconteça, né? Então, provavelmente, eu acredito que talvez soja proteína. A onda de calor não era tão intensa. Tem mulheres que têm sintomas intermitentes, elas melhoram espontaneamente por um período, voltam a ter, ou às vezes tem só numa fase inicial e depois não tem mais. Então, eu não acredito que tenha sido exatamente uma ação da soja nessa melhora. Deixa eu trazer só mais uma pergunta, Rodrigo, me ajuda aí, doutor Ricardo e a Juliana também. O Marcos, que está acompanhando, ó, toma colágeno tipo 2, adoro quando os homens se preocupam, sabe? Magnésio de malato e complexo B, tem algum problema tomar direto? E Marcos, um abraço. Tem o problema da superdosagem, né? Precisa checar se as vitaminas dele estão ok, porque pode estar deficiente, mas também tem o contrário, pode estar em excesso. E precisa fazer as dosagens para saber direitinho. Eu adorei essa conversa, muito clara, né, desses dois profissionais com a gente aqui hoje, a doutora Juliana Vilela, que é endocrinologista, e o doutor Ricardo Nascimento, nutrólogo médico do esporte com a gente. Espero que voltem. Bom fim de semana. Obrigada, ótimo, Mônica. obrigado. Obrigada, tá?